Hoje eu vou falar sobre esse livro, do Salinger, que tem dois contos, Carpinteiros Levantem Bem Alta Cumeira e Seymour, Uma Apresentação. Esse livro, ao contrário de outros do Salinger, que são vários contos compilados, ele possui apenas esses dois. Mas isso faz muito sentido, porque são dois contos que se complementam. Esse livro, novamente, acompanha a família Glass, uma família que aparece em diversos contos de Salinger. Nesse caso, o narrador dos dois contos é Buddy Glass. Ambos são narrados pelo Buddy Glass e eles estão falando sobre o Seymour, que é um dos irmãos que teve um fim trágico. E a maneira como a vida dele chegou ao fim abalou para sempre a família Glass e refletiu na vida de todos os irmãos, como nós podemos ver em outros contos do Salinger em que a família Glass está envolvida. Porém, nesse livro aqui, não é narrado esse acontecimento de como a vida do Seymour chegou ao fim. Ele é narrado nesse outro livro do Salinger, chamado 9 Histórias, que esse sim se trata de uma coletânea com vários contos, e tem um conto chamado Um Dia Perfeito para Peixes Banana. E é nesse conto em que é narrado o dia e todas as circunstâncias que o Seymour fez o que fez. Voltando a falar sobre os dois contos presentes aqui, eles têm o mesmo narrador, como eu disse, que é o Buddy Glass, porém há uma diferença, uma passagem de tempo entre o primeiro e o segundo conto. O primeiro conto acontece no ano de 1942 e o segundo conto acontece no ano de 1959. Porém, quando a gente começa a ler o primeiro conto, que é o Carpinteiros Levantem Bem Alta Cumeira, o Buddy nos diz que ele está, na verdade, no ano de 1955, recordando um acontecimento do ano de 1942. E esse acontecimento é o dia do casamento do irmão dele, o Seymour. Porém, como as datas mesmo já revelam, ele fala que no momento em que ele escreve, o noivo já morreu, né, porque só estava no casamento, e que ele estava ali resgatando as memórias desse dia. E uma coisa que eu achei brilhante nessa questão da passagem do tempo entre os contos, fica claro que é o mesmo narrador, porém dá pra ver essa diferença dele jovem, narrando o primeiro conto, para ele adulto, narrando o segundo conto. Então, focando no primeiro conto, o Buddy inicia a narração trazendo uma memória de quando ele, o Seymour e os demais irmãos eram crianças. E ele cita um acontecimento dessa época em que começa a esclarecer para o leitor quem é o Seymour, como era a personalidade dele, o quão excêntrico ele era, quais os gostos ele tinha. E ao longo do conto, mais e mais a gente vai conhecendo sobre o Seymour e a importância que ele tinha para o Buddy, através não só dos relatos do próprio Buddy, mas através dos relatos de outros personagens que estão presentes no conto. O conto narra o casamento, ou melhor, não casamento, porque foi um casamento que não ocorreu, entre o Seymour e a noiva dele, e o Buddy foi o único membro da família que pôde ir ao casamento. E aí, depois de falar dessa memória da infância, ele passa direto para o dia, em 1942, em que ele recebe uma carta da irmã dele, falando que ele precisava ir. E algo interessante é que, como eu falei no vídeo sobre a maneira como a Segunda Guerra Mundial influenciou na escrita do Seymour, nessa época o Buddy estava servindo ao exército, o Seymour também, e essa irmã que manda a carta para ele também estava, assim como os gêmeos, irmãos deles, também estavam. Então toda a família passou por essa... Toda a família não, né? Os mais velhos passaram por essa experiência de se envolver de alguma forma no conflito. E a irmã dele deixa isso claro na carta que ela escreve pro Buddy, que ela fala que ela odeia o ano de 1942 e que vai ser o ano que ela mais vai odiar. E isso tem relação com o fato dela estar servindo ao exército. O Buddy mesmo, em nenhum momento desse conto, ele fala como que ele estava se sentindo em relação a servir o exército. Mas para ela, deixa isso claro, obviamente pro Seymour foi uma tragédia, acabou com a saúde mental dele até que ele teve o desfecho que teve, e um outro irmão deles, que é um dos gêmeos, acabou morrendo no conflito. Mas falando sobre essa questão do casamento que não aconteceu. O Buddy, como eu disse, ele tem esse estilo de narrativa de pegar eventos trágicos, mas comentar de uma forma que fica muito engraçada. E essa característica está presente no conto todo. Ao contrário do segundo conto, em que ele já está mais velho, que já há uma certa melancolia, uma certa... Ele está mais reservado, digamos assim, e uma atenção menor aos detalhes em comparação com esse primeiro conto. Mas nesse primeiro,
ele relata que começa a dar tudo errado. Desde o momento em que a carta chega, porque ele estava se recuperando de um problema pulmonar, mas mesmo assim ele pede uma dispensa do exército para ir ao casamento, e desde a hora que ele tá no transporte, ele já tá se sentindo muito mal, porque ele tá todo enfaixado, ele tem uma tosse que não melhora, e ele chega em Nova York, que é a cidade onde será o casamento, não consegue se lembrar do endereço de onde vai ser a cerimônia, até que ele finalmente consegue chegar lá, e quando ele chega, ele tá deslocado porque só tem a família e os convidados por parte da noiva. E aí o tempo vai passando, ele vai tossindo e nada do noivo chegar, até que quem chega é a noiva, como ele relata aos prantos, toda desmontada. E aí finalmente é dito para eles que o noivo não apareceu e que eles devem seguir até a casa da noiva. E aí tem várias limusines lá para levar o pessoal até a casa dela, os convidados até a casa dela. Ele entra em uma dessas limusines com outros convidados dela. E é a partir daí que o conto fica mais interessante. Porque acontece uma conversa bizarra entre eles dentro dessa limusine, porque o pessoal que estava lá não sabe que ele é irmão do noivo, e eles começam a falar do Seymour, e tentando entender quem ele era, o porquê que ele aparentemente tinha desistido do casamento. E aí o Buddy vai ficando muito nervoso com aquilo, mas ele não revela que ele é o irmão do noivo, não. Quando eles estão no meio do caminho, acontece uma, uma apresentação em via pública e eles têm que parar. E tava um calor extremo. Ninguém tava mais aguentando ficar dentro da limusine. E aconteceu que essa parada foi perto de um apartamento que o Buddy tinha junto com o Seymour. E ele então os convida para subir lá no apartamento dele. É só fazendo parêntese aqui, que a essa altura ele já tinha feito observações extremamente perspicazes de cada um dos personagens que estavam ali dentro da limusine com ele. E essa parte é uma das que eu mais gosto, porque ele é muito sagaz nas observações que ele faz a respeito de cada um. E é tudo de uma forma assim, não é intencional, mas acaba sendo muito cômica pela maneira, pelo tanto que ele é sarcástico. Mas enfim, eles chegam lá dentro do apartamento dele, e aí nessas conversas lá dentro, é revelado, ele revela para os demais que ele é de fato o irmão do noivo. E ele revela mais coisas para esse pessoal que acaba sendo também pistas para o leitor nesse quebra-cabeça de quem foi o Seymour e de como foi a vida dele e até chegar nos momentos finais dele. E aí, em um determinado momento, uma das personagens liga para casa da noiva. E aí lá, depois dessa ligação, ela relata o que o pessoal lá na casa da noiva estava comentando sobre o Seymour não ter aparecido pro casamento. E aí ela começa a contar também coisas que ela ouviu da família da noiva dias antes, momentos anteriores ao casamento. E aí a gente vai entendendo como a família da noiva viu o Seymour, que é inclusive de uma forma péssima. Um fato interessante é que eles participaram de um programa de rádio de perguntas e respostas que crianças inteligentes participavam. E antes dos convidados saberem que se tratava deles, eles estavam falando: ah, eu não deixaria nunca meu filho participar disso, aquilo era uma palhaçada e tal. E tem vários desses trechos assim. Mas esse programa de rádio, apesar deles usarem um nome anônimo, acabou afetando eles de certa forma. Mas até então, em toda a narrativa, o que a gente sabe é que o Seymour aparentemente desistiu do casamento, e o que a gente sabe dele é o que é falado pelos outros convidados e o que o Buddy conta sobre ele. Inclusive sempre tentando defendê-lo, mesmo quando ele tem atitudes bizarras, como o caso que ele conta que ele deu uma pedrada em uma amiga deles, quando eles eram bem mais novos. Mas até que chega um momento em que o Buddy acha o diário do Seymour. E ele lê uma parte, que foi a última coisa que o Seymour havia escrito, que é justamente relatando o que ele tinha combinado com a noiva e o porquê que ele não queria participar da cerimônia. E assim, parece absurdo a explicação que ele deu para ela, mas ele disse que é porque ele estava feliz demais e ele precisava esperar se acalmar para conseguir casar. Mas aí acaba que eles decidem por realmente não ter a cerimônia e os dois vão embora juntos. Mas nesse desfecho, pela primeira vez a gente vê a própria visão do Seymour contando os fatos. E aí fica ainda mais fácil para entender como que a mente dele funcionava. E fica bem claro que ele era muito peculiar, que ele tinha padrões de comportamento muito diferentes do esperado. Mas é no segundo conto em que a gente tem detalhes maiores do que ele gostava, de como que era a relação entre ele e o Buddy, a relação entre ele e os outros irmãos. É retratado de forma mais abrangente a dinâmica familiar. Inclusive eu vou deixar para falar sobre o segundo conto em outro vídeo,
para isso não ficar muito extenso. Mas nesse primeiro conto aqui, é mais focado, então, nesses momentos do Buddy entre pegar o transporte para ir pro casamento, chegar lá, ir pro apartamento dele e, assim, tudo se passa em um único dia. E apesar de ser mais focado nisso, é uma leitura excelente. Ele dá uma riqueza de detalhes, mas não aquela riqueza de detalhes chata, maçante. É a maneira como ele comenta esses detalhes que é o que deixa tudo mais, assim, mais estimulante para quem está lendo. E não é só o Seymour e o Buddy que têm detalhes de suas vidas revelados ao longo dos contos. Os outros irmãos também. Nesse primeiro conto, apesar de, como eu disse, ter sido mais focado nessa tarde em que se daria o casamento do Seymour, o Buddy conta muita coisa a respeito da família, do pai, da mãe, dos irmãos. Porém, era o que estava acontecendo e tinha acontecido ali até o ano de 1942. E no segundo conto, ele volta em alguns desses assuntos e a gente sabe qual que foi o desfecho dessas histórias. Mas não é só nos dois contos presentes nesse livro em que se dá a história da família Glass. E isso é uma coisa que eu acho genial na escrita do Salinger, porque para você entender tudo o que aconteceu na família, é preciso ler todos os contos. Porque nesse que eu citei, Um Dia Perfeito para Peixes Banana, além do Seymour, a noiva e a família da noiva que é citada em Carpinteiros Levantem Bem Alta Cumeira, a mãe dela é citada novamente em Um Dia Perfeito para Peixes Banana. E tem também Fran e Zoe, que são os irmãos mais novos do Buddy. Então, nessa época, eles eram crianças muito pequenas, e aí tem os contos deles quando eles já estão bem mais velhos. E é muito legal, porque é como uma coxa de retalhos. Cada conto dá um pedaço de informação e o leitor tem que ir juntando essas informações para entender a história da família. Uma coisa também que eu achei muito legal é comparar a narrativa do Holden Caulfield, de O Apanhador no Campo de Centeio, com a narrativa do Buddy Glass aqui. Porque há muito em comum o conto se passar em Nova York, se passar em um espaço curto de tempo, a riqueza de detalhes, a maneira como ele observa cada situação e o comportamento das pessoas, há uma crítica implícita à sociedade americana, ao consumismo. Só que aqui nesse conto é de uma forma mais discreta do que foi em O Apanhador no Campo de Centeio, mas tem muitas características assim que são bastante parecidas. Mas isso no segundo conto fica mais claro, mas nesse aqui já deu pra ver que se fosse pra ela escolher qual dos personagens seria o alter ego do próprio Salinger, eu diria que seria o Buddy Glass e não o Holden. E uma coisa assim que eu vi de diferença entre os dois é que, apesar de todas as tragédias que houve na vida do Buddy, na guerra, de perder o irmão e tal, ele ainda tinha um senso de propósito maior que o Holden. O Holden estava completamente perdido, procurando o sentido da vida. E já o Buddy não. Ele não traz muito essa questão existencial. Ele tá mais querendo juntar as peças do quebra-cabeça e entender o porquê que o irmão dele fez o que fez. Mas não é tanto aquela coisa assim de achar um rumo para a própria vida como é da situação do Holden. Apesar de já ser possível ver essas semelhanças com o Holden nesse primeiro conto, é no segundo conto que fica ainda mais nítido as semelhanças entre o Buddy Glass e o próprio Salinger. E também é no segundo conto que nós temos mais informações e informações mais aprofundadas sobre quem foi o Seymour e sobre toda a família também. Eu recomendo demais a leitura desse conto, assim como a dos outros contos que abordam a família Glass e de toda a obra do Salinger no geral. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e depois eu vou fazer um outro vídeo sobre a segunda parte do livro, né? Hoje eu falei sobre esse primeiro conto e eu vou fazer o próximo sobre o segundo conto presente aqui e depois sobre esse livro de contos do Salinger, 9 histórias. Muito obrigada para quem ficou até aqui e até mais, até o próximo vídeo.